Gente, então, conforme prometido aí na nossa última aula, está aqui o nosso esqueminha atualizado, corrigido, e a partir disso, vocês conseguem, então, visualizar como que pode ser feita essas conversões. Você tem um volume de um líquido ou de um sólido, você pode converter isso para massa, usando a densidade, pode converter para o número de mol, usando a massa molar, e para o número de espécie, usando a constante de Avogadro. E do contrário, se você tem um número de mol e quer chegar no volume, você vai percorrendo esse caminho. Então aqui tem todos os caminhos possíveis para serem percorridos. E lembrando que para o material gasoso, na CNTP, a gente pode usar então o valor do volume molar de 22,4 litros para cada mol. Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte: se você tem um volume de 22,4 litros, por exemplo, do gás ozônio na CNTP, se ele te informar isso, você sabe que 22,4 litros de qualquer gás tem 22,4 litros na CNTP, tem 1 mol, né? 1 mol tem 22,4 litros. Você consegue, então, usando esse gráfico aqui, falar que nesse volume de um gás na CNTP equivale a 1 mol. E qual que é o número de moléculas de 1 mol? 6 vezes 10 é 23. Imagina que você não tem 22,4, você tem 11,2 litros do gás ozônio na CNTP. E aí ele te pergunta assim, qual que é o número de moléculas presentes, qual que é a massa, né, presente nessa quantidade? Se você sabe que 1 mol está para 22,4, a metade desse volume vai ter meio mol. Aí você fala assim, a massa do gás ozônio é 48 gramas por mol. A massa molar dele é 48 gramas por mol. Você sabe essa massa molar. Você foi lá na tabelinha, olhou a massa dos átomos e calculou a massa da molécula. 0,5 mol equivale a uma massa de 24 gramas de ozônio. E aí vai. Então, a partir de um esquema desse, se vocês conseguirem montar esse mapinha, se vocês entenderem ele, vai ficar muito fácil de trabalhar com alguns exercícios, algumas questões, inclusive práticas, né? Quando a gente conseguir voltar para as nossas atividades presenciais, vocês vão ver que essas conversões a gente utiliza muito no laboratório, usando esses cálculos, certo? Olha um exemplo aqui do livro de vocês, o livro da Marta Reis, mais uma vez, nossas aulas muito baseadas no livro. Então, eu tirei essa questão do livro, que fala o seguinte: qual que é a quantidade de matéria de gás nitrogênio que a 0 graus Celsius e 1 atm, ou seja, na CNTP, ocupa o volume de 112 litros. O volume molar ele já deu, né? Que é 22,4 litros por mol. Mas isso aí vocês vão acabar acostumando com esse valor e vão acabar decorando ele e não necessitando que ele te informe. Então eu sei que um volume de qualquer gás na CNTP vale 22,4 litros. Então é qualquer gás, não necessariamente o nitrogênio. Eu pus o nitrogênio aqui porque a gente está trabalhando com ele nesse caso específico. Se um mol está para 22,4 litros, em 112 litros vai ter N mols. O N é o número de mols, né? Fazendo essa conta vai dar 112 dividido por 22,4. 112 dividido por 22,4 dá uma quantidade de 5 mols de nitrogênio. Então, quantidade de matéria, mols, certo? Questão 23 também do livro de vocês, já é uma questão que já vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas se vocês mentalizarem aquele gráfico nosso, aquele esquema, aquele mapa, vai ser tranquilo. Ele te dá assim, calcule o volume ocupado na CNTP por uma massa de dióxido de enxofre igual a 128 gramas. Então, ele te deu a massa e está te pedindo o volume. Vamos voltar lá no nosso mapinha? Deixa eu apagar aqui. Então, ele te deu uma massa, certo? De 128 gramas. Se eu não me engano, foi isso. 128 gramas. Ele quer que você ache o volume. Como é um gás, você vai percorrer esse caminho aqui que é para o gás.
Se você tivesse a densidade, fosse um líquido, um sólido, bastava usar a densidade, né? Mas ele está perguntando o volume. Então, olha o caminho que a gente tem que percorrer. Converter massa para mol. Para isso, a gente precisa da massa molar, né? Essa é a primeira parte, né? Achar a massa molar e fazer essa conversão para mol. Depois de mol, está no CNTP, a gente usa isso daqui para converter para o volume desse gás. Então, esse é o caminho, né? Aqui primeiro, depois esse caminho, ok? Então, vamos voltar lá para o exercício e vamos percorrer esse caminho que eu falei para vocês. Então, a molécula de SO2, qual que é a massa molar? Aí você vai ter que ir lá na tabela. Na tabela periódica, você vê que a massa do enxofre é 16, é 32, a do oxigênio é 16. Isso vai te dar uma massa, então, total de 64 gramas por mol. Isso é a massa molar. A gente sabe a massa molar, você já tem uma correspondência para montar sua regrinha de 3 e converter 128 gramas para mol. É aquela primeira etapa que eu falei lá, usando aquele mapinha mental, para organizar todas essas informações que a gente já tem. Então, 64 gramas de SO2 está para 1 mol. Isso é a massa molar. Eu estou escrevendo essa massa molar na forma de uma proporcionalidade. E a massa que ele quer saber, o número de mols, é uma massa de 128 gramas. 128 dividido por 64, 2 mols. Então, já cheguei no número de mols. Agora, usando o volume molar, eu consigo converter mol para litros, certo? Então, vamos fazer essa conversão. Eu sei que um mol de qualquer gás na CNTP tem 22,4 litros. Mas aqui a gente tem 2 mols do dióxido de enxofre. O volume vai ser igual a 44,8. Ou seja, vai dar... o cálculo aqui vai ser 2 vezes 22,4, que dá 44,8. Beleza? Então, é um outro tipo de problema usando aquele mapinha mental. Na letra B é para repetir esse raciocínio. Então, qual que é o raciocínio? Ele te deu a massa, você converte isso para número de mols, e depois, utilizando o volume molar, você acha o volume que esse gás ocupa. A partir disso, gente, a partir desse exercício, vocês têm condições, então, de fazer toda a lista, tá? A lista que está postada lá no Classroom. Na letra B, ele pede qual que é o volume ocupado por uma massa de C4H10, provavelmente é o gás butano, igual a 29 gramas. Então, primeira coisa, achar a massa molar desse gás, né? Porque é a massa molar que vai permitir a gente converter essa grama para mol, certo? Então, a massa, eu vou lá na tabela, vejo a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1, então a massa dessa molécula vai ser 4 vezes 12, que é a massa do carbono. Tem 10 hidrogênios, cada um contribuindo com uma massa de 1. A massa final vai ser uma massa de 58 gramas para cada mol dessa molécula, certo? Isso eu já estou fazendo direto para a massa molar. Mas, na verdade, lembra que a gente obtém a massa molecular, massa de uma molécula, você obteria lá 58U. Só que isso é a massa de uma molécula, não tem praticidade de utilizar, né? A gente usa a massa de 1 mol de moléculas que a gente obtém multiplicando pela constante de Avogadro. Montei a regrinha de 3 a partir da massa molar. Olha aqui a proporcionalidade. A massa molar me fala que a cada 1 mol de C4H10 há uma massa de 58 gramas. Ele te dá uma massa de 29 gramas. O cálculo vai ficar 29 sobre 58. 29 sobre 58 é a mesma coisa que meio, né? Meio mol. Então, se em 58 gramas você tem 1 mol, na metade da massa você vai ter a metade do número de mols. E a partir disso, a gente usa o volume molar, então, para achar qual que é o volume que está nessa massa. Então, o raciocínio, voltando, né? Eu vou fazer aqui um raciocínio para vocês, ó. 29 gramas, eu converto isso para mol. E depois do número de mols, tá vendo que o mol quase sempre vai ser achado para você fazer esses raciocínios? Depois você acha o volume desse gás, que vai te dar um volume em litros. Para fazer essa conversão de massa para mol, a gente usa a massa molar.
Para fazer essa conversão de mol para volume, eu posso usar o volume molar. Isso para gás, né? Se fosse para líquido, a gente utilizaria a densidade. Gente, então, usando o volume molar de qualquer gás é 22,4 litros. Como a gente tem meio mol, vai ser a metade do volume. E aqui, então, eu encerro os exemplos. Vou deixar as aulas da manhã para a gente fazer esse exercício aqui. Preencher essas tabelas com tudo que a gente já viu sobre simbologia, a notação química, sobre mol, sobre quantidade de molécula, quantidade de átomos e por aí vai, quantidade de espécies, né? Sobre massa molar e tudo mais. Dentro dessa tabelinha a gente vai discutir tudo isso. Tá joia? Valeu, gente. Bons estudos para vocês e até a aula de amanhã, que vai ser pelo Google Meet.